la usurpadora, esperando por tu amor. Paulina fica chocada ao saber que Carlos Daniel deu $12.500 para Willie de mão beijada e pede para se encarregar disso ela mesma depois. Carlos Daniel assume que todos estão odiando Paulina menos. Ela pede para ele não dizer que a ama mais uma vez, pois acha que isso é só gratidão. Carlos Daniel reafirma que a ama. Ela diz que ele não pode amá-la, pois haverá sempre a prisão e a volta de Paola como medo entre eles. Dias depois, Lalinha conta para Carlos Daniel que Carlinhos está no jardim com Moacir, que por sua vez já está naquela casa há uma semana. Enquanto isso, Moacir conta uma história para seu grumete. Carlos Daniel aparece e Carlinhos se declara para Moacir na frente do pai. Moacir lembra que deve ir embora e Carlinhos se joga para ir com ele. Carlos Daniel fica decepcionado e se retira. Ele se dá conta que perdeu o filho. Stephanie nota que Willie está arrumado demais para a fábrica. Após ele sair, Stephanie liga para Stella e ordena que ela volte a vigiar Willie, pois ele voltou a ser o mesmo safado de antes. Carlos Daniel admite para Rodrigo que não consegue falar com Moacir, pois sente ciúmes dele e dos novos amigos. Stephanie abre a porta para Paulina e fica chocada. Paulina anuncia que veio falar com ela como uma amiga ou como uma irmã. Stephanie assume que odeia Paulina pelo que ela representa. Paulina volta a dizer que Willie será a perdição econômica de Stephanie. Enquanto isso, Willie fica interessado em um anel de $1.700 para Viviana. Carlos Daniel desabafa sobre não conseguir a atenção de Carlinhos e ainda por cima tem a operação. Paulina sugere que a própria Stephanie administre o próprio dinheiro e tire de Willie a procuração que lhe deu, pois ele é perigoso. Stephanie se irrita ouvindo uma coisa dessas. Paulina pergunta que culpa tem de Willie ter traído ela com Paola. Stephanie surta e manda Paulina cuidar da própria vida, pois prefere que o marido torre todo o seu dinheiro mesmo. Braulio manda a empregada alimentar Paola, que segue catatônica. Douglas entrega 2 cartas para Braulio. Uma vai para a Mansão Bratio e a outra para a Clínica São Lourenço, que é onde vai Paola. Paulina tenta fazer Stephanie entender que não é bom que ela pegue todo o dinheiro. Stephanie avisa que a coisa vai ficar preta caso não tenha sua grana, e a primeira que vai cair vai ser Paulina. Paulina desiste e vai embora, deixando a louca sozinha. Em seguida, Paulina passa o recado de Stephanie para Rodrigo e Carlos Daniel. Carlos Daniel pergunta da operação de Carlinhos. Paulina diz que ele deve ser internado semana que vem. Carlos Daniel quer aproveitar que esse assunto está mais tranquilo para agilizar a situação de Paulina. Porém, ela não quer resolver nada se envolver os Bratio. Moacir diverte Carlinhos, mas chegou a hora de partir. Carlos Daniel e Paulina chegam com presentes. Carlinhos pede para Paulina deixar Moacir morar lá. Paulina sai com Moacir para terem uma conversa, enquanto Carlinhos abre os presentes que o pai trouxe. Ele não acha o presente nada demais e quem gosta mesmo é Lisete. Paulina pede a presença de Moacir e Isabel durante a operação de Carlinhos e promete pagá-los. Moacir rejeita e só pede para aliviarem a barra de Antônia. Rodrigo comenta com Patrícia que a situação de Paulina está complicada, pois cada vez mais todos se afeiçoam a ela e ela corre risco de ir para a cadeia, caso Paola volte ou o trio de vilões denunciem. Willie surta ao saber da visita de Paulina. Stephanie conta que a rival veio sugerir que ela cancelasse a procuração. Willie morre de ódio e lembra que pode denunciá-la caso não receba o valor integral dos Bratio. Carlos Daniel admite para a vovó que não acha legal essa gente ficar em sua casa só porque Paulina quer. Piedade só confia que Carlinhos vai melhorar com o apoio desses novos amigos e logo vai gostar da família de novo, com memória ou sem memória. Isabel e Moacir conversam sobre a situação complicada de Antônia e esperam que a soltem logo. Moacir conta da operação de Grumete e que ela deveria acompanhá-lo a cuidar do querido. Isabel recorda que já até pediu para Tânia para olhar sua casa. Ela teme que Grumete recupere a memória e não se lembre deles. Moacir acha que é melhor assim. Isabel conta que vai visitar Antônia no dia seguinte e quer a companhia do amigo.
O Willy entra na fábrica cuspindo fogo, querendo saber onde está Carlos Daniel. Rodrigo o informa que ele ainda não chegou. O Willy ordena que ele passe o recado ao cunhado de que proíba a Paulina de ir perturbar sua mulher. Rodrigo se faz de sonso e pergunta onde está essa tal Paulina, provocando a ira de Willy, que levanta a voz contra ele. Rodrigo se cansa de Willy e avança nele para avisar que Paulina está protegida pelos Bracho. Willy volta a pedir dinheiro, mas Rodrigo avisa que isso ainda vai demorar muito. Estela vê Willy saindo cuspindo fogo do escritório. Na delegacia, Antônia reclama de ainda estar sendo presa, sendo que não recebeu 1 centavo pelo moleque. Isabel afirma que a liberdade vale muito mais do que qualquer tostão. Moacir conta que a mãe de Carlinhos vai ajudá-la. Estela vê Willy indo embora de carro. Uma companheira chama Viviana para avisar que estão no telefone querendo falar com ela. Priscila manda a amiga se apressar, pois deve ser o gatinho dela. Viviana sai correndo. Willy fala com a pretendente e avisa que já tem o que ela pediu. Os dois marcam um encontro para o dia seguinte, às 4 da tarde, no parque. Estela ouve tudo disfarçadamente. Rodrigo confia que após a operação de Carlinhos na segunda, tudo vai melhorar. Carlos Daniel acha que não tem melhora, e o que não melhora é a mente do filho, temendo que ele fuja com qualquer um só para não ter que ficar naquela casa. Rodrigo pede para o irmão se acalmar, mas Carlos Daniel assume que tudo está muito complicado. Depois, no hospital, Carlinhos sente falta da companhia de Moacir e Isabel. Paulina afirma que nem ela e nem o pai dele vão deixá-lo sozinho. Carlinhos dispensa a companhia de Carlos Daniel. Paulina tenta fazer parecer menos pior do que é, mas Carlos Daniel sai decepcionado. Viviana chega ao encontro com Willy e reclama do lugar público. Felipe vê a cena de longe e saca o que está acontecendo. Paulina explica para Carlinhos que Carlos Daniel parece sempre estar chateado porque ele trata o pai com frieza, por preferir Isabel e Moacir. Carlinhos admite que gosta muito dela e pergunta se ela adora o pai dele. Paulina assume que sim e imagina um beijo romântico com Carlos Daniel. Ela garante que Carlos Daniel adora o filhote. Num lugar mais afastado, Willy mostra o anel de noivado que comprou para Viviana. Ela coloca no dedo toda emocionada. Willy exibe a nota para mostrar quanto custou e pede uma prova de amor dela. Os dois se engolem aos beijos. Stephanie dispensa uma ligação do advogado que queria falar com Willy. Afinal, ele saiu e não sabe que horas o marido voltará. Viviana pergunta quando Willy vai se casar com ela. Os dois se engolem aos beijos. À noite, Willy chega em casa. Stephanie exige saber onde ele estava. Willy mente que estava com um advogado, provocando a ira de Stephanie. Ela o pega pelo colarinho e pergunta se o advogado usa batom, já que a gola da camisa dele tem a prova de que ele está traindo-a com outra mulher. Willy fica sem ter o que falar. Stephanie pergunta se Willy voltou com a operária. Willy alega que aquela mancha é o molho do macarrão que ele comeu. Viviana mostra para Patrícia o anel que ganhou de Willy e diz que Leandro não tem nem onde cair morto para lhe dar uma joia dessas. Ela decide esconder o anel da madrinha para não ouvir seus sermões. Paulina sugere que Carlos Daniel vá para casa descansar. Ele lamenta pelo filho preferir qualquer um ao próprio pai. Paulina acredita que Carlos Daniel está sendo testado por Deus. Carlos Daniel acha que é esquecido por Deus e Paulina confia que ele vai encontrá-lo. Stephanie exclama que sabe muito bem o que é uma mancha de molho e uma mancha de batom e exige saber quem é a mulherzinha. Willy grita que ela não é nenhuma mulherzinha, provando assim que tem uma amante. Stephanie fica decepcionada. Willy afirma que uma traição ou outra não é nada demais e sugere largá-la para mostrar que não é interesseiro. Stephanie puxa Willy pelo colarinho e ameaça matá-lo caso ele a troque por outra. Viviana chega em casa e ensaia tirar o anel do dedo. Abigail quer saber com quem ela estava. Viviana não responde. Abigail vê que a afilhada está escondendo algo nas mãos e a abre à força. Viviana fica nervosa ao ser confrontada pelo anel. Felipe encontra Leandro sozinho num bar e puxa papo com ele. Ele deixa claro que sabe algo sobre Viviana. Leandro exige saber o que é. Felipe revela que viu Viviana com Willy, deixando Leandro uma pilha de nervos.
Willie adota o tom de presidente da Coitadolândia e se ajoelha para pedir perdão. Stephanie morre de nojo vendo o marido dizer que foi seduzido por uma interesseira. Willie a abraça, fingindo que está chorando. Viviana não confirma e nem nega que seu namorado novo seja Willie. Abigail pede novamente para conhecer esse rapaz. Viviana exige ser deixada em paz pela madrinha e garante que fugirá de casa caso ela continue amolando. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Paulina reza pela saúde de Carlinhos. No dia seguinte, Rodrigo e Patrícia comentam sobre o sobrinho e sua operação. Ela pede atualizações assim que o marido as tiver. Stephanie pede para Estela descobrir com quem o marido está traindo-a e que vai remunerá-la. Estela dispensa receber qualquer coisa, pois faz isso por prazer. Isabel e Moacir chegam diante do hospital. Carlinhos sente a falta deles e Paulina garante que os dois estarão lá assim que ele sair da cirurgia. Carlos Daniel promete ao filho que vai sair para buscá-los caso eles não apareçam em meia hora. Carlinhos fica feliz de ver que o pai parou de ser brigão. Ele acaba dormindo e Heloísa pede para não conversarem mais. Patrícia recebe Stephanie em casa. A doidona reclama da visita de Paulina, pois ela disse que era para manter o dinheiro longe de Willie. Patrícia deixa claro que concorda com Paulina, mas Stephanie não aguenta mais plantarem a dúvida em seu coração. Carlinhos é levado para a sala de cirurgia e Paulina vai junto. Carlos Daniel pede para Isabel e Moacir terem fé em Deus. Stephanie acha que Paulina a odeia. Patrícia nega essa ideia, pois Paulina fez muito bem para todos. Ela até tenta apelar para a religião, mas Stephanie acha que Paulina vai receber um castigo e ir para o inferno. Patrícia propõe que a doidona saia com ela para fazerem compras para o bebê. Paulina anuncia a todos que Carlinhos já está sendo operado e não deve acordar em muitas horas. Carlos Daniel conta o que disse de Deus para os dois, e Paulina fica mais confiante. Os médicos operam Carlinhos. Em ligação com Rodrigo, Carlos Daniel conta que já faz 3 horas da cirurgia e Moacir e vovó Isabel estão nervosos também. Rodrigo acha graça do irmão falando vovó Isabel. Carlos Daniel admira os 2 amigos de seu filho. Rodrigo pergunta de Paulina e confessa que ela é uma mulher extraordinária, portanto, entende por que o irmão se apaixonou por ela. Verônica escuta tudo desconfortável. Os irmãos se despedem. Carlos Daniel interrompe o papo de Paulina com Moacir e Isabel e a chama para a porta da sala de cirurgia. Rodrigo comenta com Verônica a situação do sobrinho e fica aliviado de não ter filhos. Ela pontua que os pais sofrem por eles de verdade. Leandro aparece e entrega as faturas pessoalmente para Verônica, para que ela não tenha que ir buscar. Verônica fica grata pela gentileza dele. Rodrigo nota o climinha. Carlos Daniel e Paulina morrem de apreensão diante da sala de cirurgia. Heloísa aparece para avisar que estão acabando e que vai dar tudo muito certo. Paulina quase morre de alívio e abraça Carlos Daniel. Adelina termina a ligação com Rodrigo e conta para Piedade que Carlinhos ainda está na operação. Cacilda e Chico confiam que ele vai melhorar tanto da perna quanto da cabeça. Adelina pede para todos esperarem. Carlos Daniel consola Paulina e lhe dá forças para ficar calma. Cacilda sai para buscar um chá para os nervos. Piedade acha melhor que a Dona Morte a leve logo, pois está muito velha e muito preocupada. Adelina, Chico e Piedade disputam quem deveria morrer primeiro. Piedade ressalta que Adelina é mais jovem que todos ali, mas ela confessa que se morresse não ia fazer falta. Adelina se entristece, pois a única pessoa que tinha era a filha Stephanie. Piedade se surpreende, já que faz tempo que Adelina não chamava Stephanie de filha. Adelina explica que ela foi embora, então não tem mais medo de ser ouvida, e assim descobrirem que ela deu Stephanie para os Bracho criarem. Chico acha melhor Adelina contar a verdade, mas Adelina teme a reação da filha ao saber que é cria de uma empregada. Piedade recorda que precisa muito de Adelina e não há ninguém como ela.
Cacilda volta com o chá e acha que a tristeza de todos é por Carlinhos. Ela garante que tudo ficará bem e quem está garantindo é a Cacilda Fogosa. Os médicos anunciam que a operação de Carlinhos foi um sucesso e ele deve voltar a andar bem. Paulina abraça Carlos Daniel emocionada. Isabel fica desesperada achando que Carlinhos morreu. Ela pergunta se isso aconteceu para Heloísa e ela informa que ele está vivo e bem. Isabel agradece à Virgenzinha. Heloísa tranquiliza a pobretona e lhe diz que tem uma capela no fim do corredor para rezar. Willy marca um encontro com Viviana às 6 da tarde. Leandro aborda Viviana e pede para conversarem. Moacir e Isabel agradecem a Deus pela saúde do grumete. Heloísa conta para Paulina e Carlos Daniel que deve demorar para Carlinhos acordar. Carlos Daniel agradece à amada por ter ficado na casa dos Bracho. Ele garante que a ama e provará isso. Leandro reitera para Viviana que já lhe compraram quase tudo para o casamento. Ela lhe manda devolver. Leandro a agarra com agressividade, querendo saber se ela está com outro. Ela não confirma. A discussão se acalora à beira da escada. Leandro a persegue e garante que ela não vai brincar com ele e nem com a madrinha. Ela o manda para o inferno. Leandro promete que vai quebrar a cara do sujeito e Viviana não se importa. Ele jura diante de toda a fábrica que vai acabar com o rival que está pegando ela. Carlos Daniel e Paulina tranquilizam Isabel diante de Carlinhos. Moacir afirma que vai contar uma ótima história para o grumete quando ele acordar. Paulina se interessa em saber de onde ele tira tanta criatividade. Moacir ri, confessando que inventa enquanto conta. O casal se retira. Carlos Daniel admite a Paulina que confia plenamente nos dois. Paulina pede para o amado fazer algo para ajudar Antônia. Ele garante que fará o que puder. Paulina sugere que o marido ligue logo para Piedade para contar as boas novas. Em seguida, Piedade fica sabendo que Carlinhos não corre mais perigo e transmite as notícias para os empregados. Eles conversam sobre o desespero que foi esses dias. Stephanie pergunta para onde Willy vai. Ele não responde e ela se convida para acompanhá-lo. Willy avisa a Stephanie que ela não vai proibi-lo de sair, se é isso que ela está pensando. Heloísa diz a todos no quarto que é normal Carlinhos não ter acordado ainda. Paulina pede para todos deixarem Carlos Daniel a sós com o filho. Carlos Daniel promete que não vai deixar nada de mal acontecer com o filho e ele será feliz ao lado de Paulina. Stephanie mostra as roupinhas que comprou para o neném para o Willy, mas ele não tá nem aí. Willy demonstra que não ama o filho. Stephanie exige respeito do marido, pois ele vai traí-la de novo. Ele grita que ela não manda nele e vai sair sim. Stephanie pede para ele não sair, mas Willy usa a gravidez dela como desculpa para ela ficar sozinha. Stephanie chora desolada. Viviana espera no parque. Leandro pergunta para Abigail onde Viviana está e ela não sabe responder. Só sabe dizer que ela foi em direção ao parque. Leandro decide persegui-la. Willy conta para Viviana que vai levá-la num lugar muito romântico. Viviana revela que bateu boca com Leandro e ele prometeu surrá-lo. Ele sugere que ela não dê ouvidos ao cão que ladra e que não morde. Viviana recorda que Willy prometeu casar-se com ela. Os dois saem do parque aos beijos. Leandro aborda os dois e acusa Willy de enganar Viviana. Ele dá um soco no vilão, que revida imediatamente. Leandro leva a melhor e enche Willy de porrada até jogá-lo no chão. Willy avisa que vai matá-lo e parte para cima dele. Leandro fica com mais ódio ainda e não para de esmurrar Willy. Por muita obra do destino, Guilherme e Felipe aparecem e apartam a briga. Leandro está doido para ver o que a mulher de Willy vai dizer quando ele aparecer em casa com a cara quebrada. Willy pufa de ódio. Viviana chega às pressas em casa sem dar satisfação a Abigail, que fica intrigada. Carlinhos pede água. Carlos Daniel acorda e Paulina explica ao marido que não podem dar água ainda ao filhote. Carlos Daniel admite que Paola jamais faria o que Paulina está fazendo. Carlinhos segue pedindo água, sussurrando o nome da vovó Isabel. Willy chega em casa com a cara toda esfarrapada. Stephanie fica chocada em Cristo ao ver a situação do marido. Ele mente que foi assaltado por 3 pivetes e ela acredita.
Stephanie tenta passar um sermão em Willie, mas ele manda ela calar a boca e deita irritado, deixando-a sem reação. Paulina informa a Carlinhos que Moacir e Isabel voltam no dia seguinte. Ele pergunta se já é um homenzinho o suficiente para lutar contra piratas. Carlos Daniel confirma e garante que vai levar o filho para onde ele quiser. Stephanie põe um gelo em Willie, enquanto pede para ele denunciar os bandidos. Willie fala que vai matar o bandido e cai em contradição, já que eram 3, né? Ele consegue disfarçar e se vangloria de ter acertado pelo menos um deles de volta. Os dois acham melhor se mudarem. No dia seguinte, Leda conta para Carmen, sua empregada, que vai à polícia acabar com a vida de uma certa pessoa. Willie amaldiçoa Leandro e Stephanie estranha. Ele inventa que o rival vai rir dele nesse estado, por isso que o amaldiçoou. Willie promete fazer justiça com as próprias mãos e decide comprar um revólver. Leda chega na delegacia e pede a Amador para fazer uma denúncia. Paulina e Carlinhos batem um papo muito agradável. Ele se refere ao pai como esse moço aí, incomodando Paulina. Ela pede para o filho chamar Carlos Daniel de pai, e ele aceita. Leandro entra no escritório e conta para Rodrigo que quebrou a cara de alguém por estar brincando com Viviana. Rodrigo pergunta quem é. Leda se apresenta para Merino e avisa que veio denunciar Paulina Martins. Ele pergunta onde ela está. Leda revela que Paulina está na casa dos Bracho.